Boa noite, irmãos. Paz e alegria no Senhor. Amém. Gostaria de meditar com os irmãos a palavra em Isaías, capítulo 55. Dos versículos de 6 a 13. Isaías 55, de 6 a 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, dependemos unicamente de Ti nessa noite, porque nós, como Teu povo, somos profundamente necessitados de Ti mesmo, carentes da Tua palavra viva, que é a verdade que santifica por meio do Espírito. Por isso este momento é único, urgente, é o momento em que o Teu povo se reúne. Senhor, e que esse momento então seja marcante para as nossas vidas aqui, no sentido de vermos ainda mais o Senhor e a Sua glória, e sejamos atraídos para Ti mesmo. Aproveita este momento, Senhor. Que os corações dos irmãos estejam receptivos, as mentes abertas, sedentas pelo Senhor, e que esse vaso enferrujado possa estar na dependência do Senhor, para que o Teu Espírito possa fluir a verdade, a palavra, purificadora, santificadora, libertadora, nutridora, e que tudo isso converja e seja para a Tua glória, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, certamente essa é uma palavra em Isaías para um momento histórico e preciso para aquele povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Mas certamente como palavra de Deus, ela, como diz o nosso irmão Ricardo, é atemporal, e ela tem para nós um ensino, uma aplicação para as nossas vidas hoje.
E eu tenho aqui como tema, então, para apresentar nesse texto lido, um tema, uma sugestão, as marcas de um genuíno cristão, ou as características de um nascido de novo. Algo assim, semelhante. E está muito claro aqui no texto, e podemos identificar 5 dessas características, dessas marcas de um genuíno cristão. A primeira marca no versículo 26, buscai o Senhor. Então a primeira marca é busca. A segunda marca está no versículo 7, quando diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Então a segunda marca de um genuíno cristão é aquele que está aprendendo a deixar. E vamos tentar compartilhar um pouco a respeito do que vem a ser esse deixar. Então, do versículo 7 até o 9, nós temos essa segunda característica. É uma pessoa que está aprendendo a deixar. A partir no versículo 10 e 11, a terceira característica é que o cristão está sempre se renovando diante de Deus. É alguém que se renova. E isso também continuamente. No versículo 12, nós vemos então a quarta característica, que são expressões de um genuíno cristão. Um verdadeiro nascido de novo apresenta paz e alegria como expressões, como realidades da sua vida. E a última característica é alguém que está em crescimento, sempre crescendo, ainda que muitas vezes bem lentamente, mas que está dentro de um processo de crescer. Por isso, a palavra do Senhor fala, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e então assim por diante. Se Deus permitir, nós falaremos 3 dessas marcas, dessas características, por causa do tempo. E eu não vou correr para atingir as 5 marcas, porque o propósito aqui é que a palavra de Deus fale aos nossos corações no tempo em que temos aqui disponível. Então, a primeira característica, a primeira marca, podemos dizer assim, a primeira evidência, e é interessante que Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele já está terminando o sermão, ele fala sobre os falsos profetas, e ele então ali diz de algumas características para se identificar quem é e quem não é. E ele fala da árvore boa, que só pode dar fruto bom, e a árvore má, que dá frutos maus. E no versículo 20 do capítulo 7 ele diz, pelos frutos os conhecereis. Então, um verdadeiro cristão, um genuíno cristão, é evidenciado, é reconhecido por aquilo que ele é, por aquilo que ele manifesta, podemos então dizer pelo fruto, que no Novo Testamento, em Gálatas, fala do fruto do Espírito, várias características, virtudes emanadas de uma vida com realidade em Cristo. E a primeira característica então aqui, está no versículo 6. Será que você já pode reprisar para mim aí as 5 características? Um genuíno cristão, primeiramente, ele tem o quê? Uma busca. Um genuíno cristão, segundo, ele tem o quê? Um deixar. Um genuíno cristão tem, como terceiro ponto, o quê? Um renovar. Um genuíno cristão tem, no quarto ponto, parece que eu não falei a palavra, um desfrutar, paz e alegria, um desfrutar. E um genuíno cristão tem uma última marca no versículo 13, que é alguém que está crescendo. Bem? Então vamos lá, que o Senhor nos dê graça. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o
enquanto está perto. A primeira, a mais importante marca de um cristão. E eu diria mais, as outras 4 marcas que se sucedem dependem da realidade desta primeira marca. Se esse cristão está desenvolvendo esta realidade de estar buscando o Senhor. Capítulo 55 começa com um convite gracioso. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. É o convite da graça para a comunhão, para estar com Ele. É um convite para o povo de Deus, porque é uma palavra dirigida ao povo de Deus. Irmãos, a primeira característica de um cristão verdadeiro é que ele tem anseio por Deus. Ele não consegue mais viver sem o Senhor. Ele pode sim se afastar temporariamente, é verdade. Pode esfriar. Mas se ele é um nascido de novo, há dentro dele um anseio, um desejo por Deus. Ele não tem mais alegria de viver sem a presença, sem a comunhão, sem a alegria de estar com Ele. É uma grande característica. É muito duvidoso alguém que se diz de fato um cristão, mas não tem um anelo por Deus. Não tem no seu coração quase que uma insatisfação. Um desejo que sempre o toma, arrebata o seu coração. E há tristeza quando ele se sente que se afastou do Senhor. Anseio. Nós cantamos aqui hoje o Salmo 42, não é? Como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti suspira, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede. No contexto do Oriente Médio, de sequidão, de extremo calor, onde as águas são escassas. Então esse texto tem um sentido ainda mais profundo, quando o salmista diz, a minha alma tem sede, sede de Deus, do Deus vivo. É um anelo por Deus. E aqui então o versículo 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor se deixa achar por nós. Ele é gracioso. A palavra diz que Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. E aqui então aparece, justamente no versículo 6, a expressão perto. Invocai-o enquanto está perto. Esse perto não é questão de que a vinda do Senhor está próxima. É um perto de proximidade. É um perto daquele que quer estar conosco, que quer andar conosco. É um perto de proximidade. E enquanto compartilho, irmãos, eu vou procurar aplicar. Às vezes se deixa a aplicação para final, mas também se pode ir aplicando, na medida que vamos compartilhando o texto aqui. Então já convido aos irmãos para uma reflexão. Qual a qualidade da sua sede? Qual a qualidade da sua busca? Qual a qualidade da sua comunhão com o Senhor? Como tem o seu momento agora? Tem sido o seu momento, o momento mais importante. O evento principal de um cristão, que é buscá-lo, desejá-lo, estar na sua presença. Filipenses no capítulo 4, no versículo 5, quando ali o texto está tratando da ansiedade, das preocupações, Paulo ali diz assim,
leva diante dele essa tua angústia, e lá ele diz no versículo 5, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O Salmo 145, versículo 8, lá diz assim, perto está o Senhor dos que o invocam, dos que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Ah, irmãos, eu olho para a minha vida, para os meus 63 anos de idade, e eu me envergonho com a qualidade da minha busca pelo Senhor. Quanto tempo perdido. Eu me lembro aqui da passagem de Jeremias 29. Nosso irmão Ricardo até compartilhou nessa manhã. Então, até uma sintonia da mensagem da manhã com esta da noite. Compartilhado lá em Joel. E citou Jeremias 29. Capítulo 29 de Jeremias é um contexto em que Jeremias manda uma carta para os cativos da Babilônia. E ele manda uma carta para os cativos da Babilônia de encorajamento ao povo que lá estava cativo, por abandonar a Deus, por desprezar a Deus, por preferir outros deuses, por terem abandonado a delícia e a plenitude da presença de Deus. E lá estavam eles debaixo desse julgamento. E Jeremias diz, olha, vocês aí, esperem, casem-se, multipliquem-se, deem bom testemunho, tenham as vossas casas, o vosso trabalho. Vai chegar o momento final desse cativeiro, 70 anos. E ele vai então terminando essa carta, então ele diz assim, o Senhor diz assim para vocês, buscai o Senhor de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. E ele diz, serei achado de vós. Serei achado de vós. Vocês que me rejeitaram, vocês que viraram as costas para mim, vocês que me ignoraram. Eu quero dizer para vocês, eu amo vocês. E se vocês me buscarem, eu me deixarei achar. Vocês me terão de volta. Assim diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Esse é o texto maravilhoso. Irmãos, no Antigo Testamento há essa expressão solene, de todo o coração. Que há uma expressão no Novo Testamento usada por Jesus da mesma forma, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E Jesus disse, o resumo de tudo é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmãos, esse retorno a Ele tem que ser um retorno por inteiro. Tem que ser um retorno do todo. É de todo o coração. De todo o coração. Qual é o nosso problema? Que nós não estamos de todo. Nós estamos parcialmente desejosos. Nós temos um coração dividido. Essa é a nossa luta. Mas o Senhor nos quer por inteiro. Ele nos deseja corpo, alma e espírito, plenamente, todo o meu ser, não parte do meu coração. É assim que Ele nos deseja.
Portanto, a nossa oração nesta noite deve ser: Senhor, eu estou distante dessa realidade, ganha-me, salva-me de mim mesmo. Ganha o meu coração para que eu tenha anseio por Ti, um anseio desesperador por Ti. O Salmo 130, versículo 6 diz assim, o salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. No contexto daquela época, as nações viviam em guerra, medos de invasões, medo, principalmente à noite, quando as invasões aconteciam, e as nações eram surpreendidas porque estavam dormindo. Portanto, não é um guarda noturno de rua, é um guarda que ele está ali naquele momento do seu turno, atento a qualquer ruído, a qualquer sinal de invasão. É um momento tenso, é uma noite tensa. Então esse guarda, à medida que o tempo vai passando e se avizinha ali o amanhecer, é essa a expressão do salmista: a minha alma anseia pela manhã, pelo romper do dia. Como eu anseio pelo Senhor, assim os guardas anseiam pelo romper da manhã. E a aplicação é tão simples, irmãos, mas tão difícil para nós, por causa do nosso coração dividido. Duas coisas são necessárias, apenas duas coisas, para termos mais essa realidade. Prioridade. O que é a nossa prioridade? O que é o mais importante para a nossa vida? Prioridade. E segundo, tempo. Nós vivemos num mundo desesperado, atropelado, onde o tempo parece que encurtou. Tudo parece muito rápido, acelerado, e ninguém tem tempo. Não é verdade? Eu acredito, irmãos, que no quesito tempo, um dos grandes vilões do nosso tempo são as redes sociais. É incrível. O tal do Facebook, que de book não tem nada, porque book é livro, não é? E é uma coisa impressionante. As pessoas passam horas diante de um Facebook. E eu pergunto: o que estamos fazendo com o nosso tempo? Na verdade, o book é este. Este é o book. O livro sagrado. A palavra de Deus. É diante deste book que a nossa face deve estar. Irmãos, o genuíno cristão, Facebook. Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. Senhor, rica é a tua palavra. Passa horas. Quando vê, passou. Que delícia. Se isso que eu estou falando aqui parece historinha, ou coisa difícil para se alcançar, irmãos, é porque nós estamos capenga. Nós estamos distantes do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça e colocar em nós sede, paixão, anelo, desejo por Ele. Quem sabe despertar pelas noites, quem sabe pelas manhãs. O meu encontro com Ele,
estar com Ele. Essa é a primeira marca. Vou tentar falar pelo menos a segunda. Ah, meus irmãos, só isso bastaria para nós hoje, essa noite. Ah, quem dera nós fôssemos impactados pelo Espírito Santo e despertar em nós uma sede nova por Ele. Ah, quem sabe nessa noite isso ocorresse em cada um de nós. Oh, é o mais importante. Eu e você fomos chamados, não para uma grande obra, ainda que exista uma grande obra. Fomos chamados para estar envolvidos no reino de Deus. Isso é tão necessário e importante, mas isso não é o principal. O principal do nosso chamado, eu e você, fomos chamados para Ele mesmo. Efésios fala no capítulo 1, nos predestinou para Ele. Não é isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6 diz: fiel é Deus, no qual fomos chamados a quê? A comunhão de seu Filho. Esse é o seu chamamento, esse é o meu chamamento. Fomos chamados para ter comunhão com Ele, para estar com Ele, para desfrutar da sua vida plena. As demais marcas, tudo mais na nossa vida decorre dessa, irmãos. Se queremos ter um viver verdadeiro, real, nós dependemos da realidade dessa marca. Vamos para a segunda. O genuíno cristão é aquele que está aprendendo a deixar. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É alguém que está aprendendo a deixar. E eu gostaria de frisar o seguinte: em todas essas marcas, irmãos, não é de uma vez por todas, não é um único evento, é sempre no presente contínuo. Buscar o Senhor sempre, sempre buscando. Agora a segunda marca, deixar, é sempre deixando. Porque a gente deixa e pega de volta. Nós somos assim, esse coração dividido. Ora vamos, ora recuamos, não é isso? Por isso, então, estamos nesse processo, dos versículos 7 ao 9, que é deixar. Preste atenção. Deixe o perverso o seu caminho. Caminho fala do nosso comportamento, de como andamos, de como nos portamos. Deixe o perverso o seu caminho. Ah, mas é perverso, não é? Isso aqui é uma palavra para cristão? Mas não tem cristão perverso? É só você voltar para o velho homem. Está lá o perverso. Está lá o perverso e seguindo um mau caminho, mesmo sendo cristão. A qualidade da busca é que vai te dar uma realidade para deixar. Senão você não deixa. E diz assim: o seu caminho, ou seja, a maneira como nós nos portamos. Mas veja o segundo aspecto do deixar. O iníquo, deixe o quê? Os seus pensamentos. Por favor, um pouco da sua atenção aqui. Caminho e pensamento. O que é que define o caminhar? É a maneira de pensar. O que é que molda o comportamento? É o modo como pensamos.
Como a palavra de Deus aqui é tão certeira. Não é possível você ter um caminhar adequado sem um pensar adequado. Não é possível. Porque os pensamentos, irmãos, é que define tudo na nossa vida. É incrível, mas é verdade. Dentro do gênero humano, o homem é capaz de ficar várias horas quieto, parado. Chega a esposa e pergunta: o que é que você está pensando? E ele tem a capacidade de dizer nada. Não é possível. O ser humano é um ser pensante. É a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus tem os seus pensamentos e os seus caminhos também, mas são muito altos. Diz aqui o texto. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos. Mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós sempre estamos pensando algo. Nós sempre estamos ocupando a nossa mente com algum tipo de pensamento. Não é possível. Toda a ação é resultado de um pensamento. Algo foi trabalhado na nossa mente que resultou numa ação. Isso é o ser humano. Todo mundo aqui testifica isso. E eu chamo a atenção de vocês aqui para um fato. Que aqui quando Deus está dizendo os seus pensamentos, que são mais altos, Ele não está dizendo no sentido de que é alto porque é insondável, é grandioso, é inescrutável. Mas os pensamentos de Deus não são insondáveis? São ou não são? Nós podemos atingir o pensamento de Deus, a mente de Deus? Não. Onde está escrito isso lá em Romanos? Capítulo 11, não é? Versículo 33, 34. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Mente do Senhor, ninguém pode conhecer. Ela é muito elevada. Elevada no sentido de profundidade, altura, enfim, algo inatingível, sim. Mas aqui no texto de Isaías, nesse texto que nós estamos meditando, quando Deus fala que os seus pensamentos são muito mais altos, Ele está dizendo em qualidade de pensamento, pureza. Porque enquanto o iníquo e o perverso têm um tipo de pensamento rasteiro, caído, fruto da carne, nosso Deus é aquele que tem um pensamento elevado, sobremodo elevado, puro. E o que nós vamos fazer com isso? Da busca, irmãos, vai resultar um caminhar para nós estarmos nos convertendo ao Senhor, processualmente, nesse quesito dos nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, e portanto o nosso caminhar, estar sendo na vida de Deus, como resultado da vida do Senhor. Ah, meus irmãos, vamos aplicar aqui um pouquinho. Como é que funcionam os pensamentos? De acordo com aquilo que você... Existem muitas maneiras dos pensamentos serem mexidos e trabalhados. E então começar a orientar a nossa vida. De tudo que nós tocamos nessa vida. A qualidade do filme que você assiste, por exemplo, mexe, né? Para o bem ou para o mal. O tipo da literatura que você lê, pode ser para o bem ou para o mal. O que se vê nas redes sociais, para o bem ou para o mal, tudo mexe com a nossa mente. E me vem à mente aqui o texto de Colossenses,
Com respeito aos pensamentos, muito importante. Colossenses capítulo 3, os versículos 1 e 2. Lá diz o texto, todo mundo sabe. Pode falar, por favor. Qual que é o texto lá? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O que? Buscai. Não é a primeira marca? Buscai as coisas lá do alto. Que coisas, irmãos? Se o texto parasse aí, são as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, as virtudes. Mas o texto diz, onde Cristo vive. As coisas do alto estão onde Cristo vive. E onde estão essas coisas do alto? Nele. As virtudes estão em Cristo. Então, quando buscamos as coisas do alto, buscamos a Cristo. Buscamos a Cristo. É o buscar, o primeiro ponto. Segundo, no deixar, a questão do pensamento. Que aqui então ele diz, pensai nas coisas lá do alto. O buscar leva ao pensar nas coisas de Deus. Se você está se relacionando com o Senhor, você está na palavra, você está se envolvendo com literatura que fala do Senhor, a tua mente está nisso. Você está sendo tomado por isso. Isso está regendo a sua vida. Então o seu caminho é um caminho fruto de pensamentos do alto. Resultado da busca do doador da vida, o nosso Senhor. Ah, meus irmãos, como nós precisamos dessas realidades. Paulo, quando está terminando sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz assim, finalmente, irmãos, está terminando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não tem mágica, irmãos. É uma questão de como nós estamos colocando a nossa vida. Percebem isso? É por isso que nesse ponto do deixar, está a palavra ali no versículo 7, converta-se ao Senhor. Conversão é isso. Conversão é presente contínuo. Conversão é o processo de estar deixando. Conversão é estar dentro desse processo de estar se oxigenando nos pensamentos, as coisas do Senhor. E tendo uma vida, consequentemente, um caminhar de acordo com esses pensamentos. Isso é conversão. Não é? Porque é muito comum a gente escuta essa expressão. Quando você se converteu? Eu me converti. E ele fala do dia que ele teve um novo nascimento, não é verdade? Eu me converti. Tudo bem, começou ali a conversão. Mas a conversão é para o resto da vida. Meu Deus! Eu estou me convertendo. Não tem fim, só quando o Senhor voltar ou quando nós formos para o Senhor. E sabe qual é a boa nova? Que ainda que nós sejamos tão duros nesse processo de conversão, de não tratarmos isso com mais temor, os pensamentos, nosso caminhar, que vem da comunhão com o Senhor, a grande boa nova é esta, que aquele que se converte, que se volta, o Senhor se compadecerá dele. O Senhor se compadece, irmãos. Não é tarde, não. Não é tarde para nenhum de nós. Perto está o Senhor. Passamos a buscá-lo agora. Perto está o Senhor.
Ele se compadece. E o texto diz aqui, porque Ele é rico em perdoar. Como o salmista diz, contigo, porém, está o perdão. Eu olho para mim, como que eu vou sobreviver? Mas contigo, porém, está o perdão. Essa é a grande boa nova. Amém, meus irmãos? E nós vamos parar por aqui. Que pena. A gente tem vontade de falar. Mas é hora de parar. O terceiro ponto só, eu vou apenas mencionar. O terceiro ponto, quando diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Imagine o seu coração como uma terra. Então agora, desce a chuva, a neve dos céus, para lá não torna, assim que primeiro reguem a terra do seu coração, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Aqui diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então eu encerro dizendo o seguinte, essa terceira marca do cristão, que é um renovar constante, ele se renova pela palavra. Então nós aqui fechamos pelo menos isso. As duas experiências mais importantes de um cristão, para que ele seja salvo de si mesmo, para que ele deixe esse caminho perverso e pensamentos iníquos. Justamente, a primeira marca que é estar buscando. Não é isso que nós falamos? Aí começa o processo de conversão. A fonte, ele é a fonte. Imaginem um sanduíche. O pão, primeira fatia de pão aqui é a busca. E no meio vamos pôr, deixar os caminhos, esse pensamento, põe aqui. Mas a outra fatia de pão, o que guarda esse caminhar e guarda os pensamentos, nesse sanduíche, as duas faces do pão, oração, não é? A busca e a palavra. A palavra de Deus. Mas a palavra como frescor, percebe? Não é a palavra meramente como um instrumento de aprendizado formal. Não é isso. É um relacionamento vivo com o Senhor na busca e com a palavra. É um relacionamento de vida com a palavra. Porque Jesus falou que as minhas palavras são espírito e são vida. Tem que ir além da letra. E então a palavra, aqui sim, ela é comparada como algo que traz frescor, que renova, que molha. Aí é maravilhoso, não é? O salmista diz lá no... Já estou falando, mas estou terminando. O salmista diz lá no Salmo 119, no versículo 5, ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Olha a situação de sequidão. Minha alma está apegada ao pó, seco. Aí ele ora assim: vivifica-me, segundo a tua palavra. Uma palavra vivificadora, uma palavra que lava, que molha, que refresca. Ele diz assim: descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. Eu termino dizendo o seguinte: Moisés, no dia da sua morte, ele tem um cântico, em Deuteronômio 32, e ele começa assim: inclinai, ó céus, os ouvidos, e falarei, ouça a terra as minhas palavras. Aí ele diz assim: goteje minha doutrina como a chuva. Doutrina é palavra.
Doutrina é ensino. Precisamos das doutrinas para orientar a nossa vida. Mas as doutrinas, elas são a palavra de Deus. E doutrina não significa uma relação apenas acadêmica, de estudo, de conhecimento. Doutrina é vida. É a verdade de Deus. Portanto, aqui ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como chuvisco. Como água. Chuvisco caindo sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. É o que diz lá o cântico de Moisés. Frescor na palavra. Então, dessas 5 características, falamos as 3. Que o Senhor dê graça para que nós tenhamos mais realidade dele mesmo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, necessitamos de mais proximidade contigo. Senhor, necessitamos de um caminhar mais íntimo, estreito com o Senhor. Necessitamos mais de ver o Senhor. Essa é a nossa principal necessidade. E faz-nos ver que essa necessidade ainda é mais do que isso, mais do que mera necessidade. É a própria vida. É a vida que nos traz a verdadeira satisfação. É um relacionamento que traz para nós a alegria, o prazer no Senhor. É dessa comunhão de estar contigo que virá a força, o desejo de ter um viver com pensamentos adequados e tendo a sensibilidade de voltar, de converter ao Senhor quando caímos, quando nos distanciamos. Oh, Senhor, que nessa noite o chamado do Senhor se torne tão audível, que venhamos a perder o nosso sono e o desejo por estar com o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. O Senhor que conhece cada um de nós aqui, conhece a nossa realidade. Clamamos em um só coração: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o nosso coração é tão repartido. Não te queremos de todo, mas oramos a Ti, Senhor, nessa noite, para que o Senhor conquiste o nosso coração para Ti. Amolece o nosso coração, quebranta-nos, e que possamos ter essa alegria de caminhar com o Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.